dia 12 de junho é o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Essa data foi fixada em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho. Sensibilizar toda a sociedade sobre essa violação de direito é nossa missão. A exploração da mão de obra infantil chegou ao Brasil junto com as embarcações portuguesas. Recrutadas em Portugal, crianças de famílias desprovidas, órfãos e pedintes, acabavam por desempenhar a função de marinheiros principiantes, sofrendo toda sorte de maus tratos, privação de alimentação, trabalhos exaustivos e violência sexual por parte de marinheiros adultos. O trabalho precoce também apareceu nas ações assistenciais do Brasil Colônia. Neste período, as crianças órfãs que eram acolhidas nas rodas dos expostos, nas Santas Casas de Misericórdia, eram encaminhadas a famílias substitutas que recebiam uma importância do Estado até 7 anos de idade. Depois disto, a família já podia explorar a mão de obra desta criança. A infância brasileira do início do século XIX, marcada pela escravidão, também é um triste exemplo da exploração do trabalho infantil. Alguns filhos de escravos tinham sua vida laboral iniciada aos 4 anos de idade. Inclusive, essa mão de obra era negociada livremente, tanto que aos 11 anos já valia o dobro, e aos 14 anos, se desenvolvesse alguma atividade especializada, poderia valer o preço de um escravo adulto. O fim da escravidão não colaborou para a extinção do trabalho infantil. O que houve foi um reajuste da mão de obra para preenchimento das novas necessidades agora nas indústrias. As crianças realizavam todo tipo de trabalho, insalubre e perigosos nas fábricas, que muitas vezes levavam à mutilação e até à morte. A ideologia vigente no século XIX tinha o trabalho como instrumento moralizador, necessário para a formação do infante, afastando-o assim do vício e também da vadiagem. Foi no ano de 1935 que a regulamentação do trabalho aconteceu. E após 100 anos da proclamação da República, no ano de 1988, com a regulamentação e institucionalização da Constituição Federal, e no ano de 1990 instituído o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta os direitos e regulamenta também assim a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado com relação a esses sujeitos de direitos. Apesar dos esforços jurídicos, ainda temos um cenário muito difícil em nosso país com relação ao trabalho infantil. O advento da pandemia da Covid acentuou a desigualdade social, aumentou o desemprego e dificultou o acesso à renda. Todos esses fatores têm empurrado mais crianças e adolescentes para o trabalho. Quanto mais pobre a família, mais se exige de todos os membros que colaborem na renda familiar, independente do sexo e idade. Esta decisão, certamente, em vez de ajudar, atua exatamente no sentido contrário, em fixar a família na condição de pobreza permanente. No caso específico do trabalho infantil, este afasta a criança da escola, compromete seu desempenho escolar e, no futuro, limita suas oportunidades de melhores empregos. Além da pobreza, o fator cultural é outra variável que perpetua o trabalho infantil. Culturalmente, no Brasil, o trabalho infantil é tido como algo moralizador, ideologicamente justificado pelo jargão, quanto mais cedo, melhor. O trabalho também é tido como condição de afastamento da criança, da ociosidade e, consequentemente, das ruas e das drogas. Aí cabe o questionamento: queremos afastar as crianças da rua porque consideramos um lugar ruim? Mas nós, enquanto sociedade, o que estamos fazendo para transformar as ruas em lugares habitáveis, um espaço de convivência para se viver em comunidade? A ideia que o trabalho infantil é bom acaba somente por atingir uma camada da sociedade, poupando os mais ricos da educação pelo trabalho, levando a ideia que a educação pelo trabalho só serve para os mais pobres.
O trabalho infantil traz muito prejuízo para o desenvolvimento da criança. O problema mais visível são os aspectos físicos. Cansaço, problema respiratório, doenças causadas por agrotóxico, lesões na coluna. Além de que eles são mais suscetíveis a acidente, porque eles têm menos percepção de perigo. Os outros aspectos são os psicológicos e escolares. Abuso físico, emocional, sexual, baixo rendimento escolar, abandono e distorção idade séria. Em 1996 foi criado o PET. Este programa tornou-se o principal instrumento para o combate do trabalho infantil no país. O público-alvo deste programa eram as famílias que tinham crianças e adolescentes menores de 16 anos que estavam envolvidos em algum tipo de trabalho ou exploração infantil. Além do repasse financeiro, o programa oferecia jornada ampliada no contraturno da escola. Nessa jornada ampliada eram oferecidas oficinas recreativas, esportivas, de lazer e culturais. O objetivo do programa era diminuir a evasão escolar, aumentar o desempenho e as potencialidades das crianças. Em 2005 foi regulamentada a Lei 10.097 de 2000. Ela é conhecida como a Lei do Aprendiz ou Aprendiz Legal. Ela é muito importante pois possibilita um caminho seguro para a inserção do jovem no mercado de trabalho, a partir dos 14 anos. No Brasil, é proibido toda forma de trabalho até os 13 anos de idade. Dos 14 aos 16, é permitido somente na condição de aprendiz. A partir dos 16, é permitido o trabalho, porém com restrições ao trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Em 2006, houve a integração do PET ao programa Bolsa Família, permitindo que todos os municípios do Brasil tivessem acesso a esse programa. Foi uma iniciativa bastante exitosa, diminuindo muito o trabalho infantil, mas ele ainda não foi erradicado. Com o reordenamento dos serviços de convivência ocorrido em 2013, as crianças e adolescentes do PET passaram a ser atendidas juntamente com outros grupos de crianças em situação de vulnerabilidade. Isso é importante porque evita a segmentação, a segregação e permite a troca de experiências. A partir daí, o PET foi redesenhado e passou a desenvolver ações estratégicas para o combate do trabalho infantil, atuando em 5 eixos: mobilização, identificação, proteção, defesa e monitoramento. Todas essas ações têm incidido na diminuição do trabalho infantil no Brasil, mas ele está longe de ser erradicado. A data de 12 de junho é um marco nesta luta, mas esta batalha precisa ser travada todos os dias. O combate do trabalho infantil passa pela diminuição da pobreza e a mudança ideológica de que o trabalho é bom para a criança. O trabalho pode preparar o adolescente para a vida adulta, desde que seja no tempo certo e nas condições adequadas. Pense nisso.